Olá, pessoal, boa tarde a todos e todas. Sejam muito bem-vindos. Hoje é dia 12 de junho de 2026 e a gente está começando mais uma reunião semanal da programação da operação, que tratará da revisão 2 do PMO de junho desse ano. Meu nome é Dayana Martins, eu faço parte da gerência de recursos renováveis e irei coordenar a reunião de hoje. Bom, como é padrão, a reunião semanal é dividida em 3 blocos, sendo que em cada bloco ocorrerá uma série de apresentações. Ao final de cada bloco, a gente tem um intervalinho de aproximadamente 5 minutos e após o intervalo, a gente retorna com as respostas das perguntas recebidas no chat dessa reunião. Além disso, a gente tem um quarto bloco e último bloco, que é o bloco de encerramento da reunião. Eu aproveito para relembrar que as reuniões são gravadas e o vídeo da gravação é disponibilizado no canal do ONS no YouTube. Bom, dado esses avisos iniciais, a gente vai então iniciar esse primeiro bloco, que contará com 4 apresentações, sendo uma apresentação da Gerência de Meteorologia e Carga, 2 apresentações da Gerência de Recursos Renováveis e uma apresentação final da Gerência de Estudos Energéticos. Então, para começar, eu convido o Rafael, que apresentará a previsão meteorológica. Boa tarde, Dayana, boa tarde a todos e a todas. Vou compartilhar aqui a apresentação. Bom, acredito que todos estejam vendo, acho que já está compartilhando a tela. Então, vamos começar com a previsão meteorológica. Bom, a semana em curso ela começou com a passagem de uma frente fria pelo Rio Grande do Sul, que ocasionou precipitação nas bacias do Jacuí do Uruguai, mas foram totais baixos de precipitação, né, que ocorreram nessas bacias. E no decorrer da semana tivemos a atuação de áreas de estabilidade sobre a região sul, principalmente sobre o Paraná, Mato Grosso do Sul e o estado de São Paulo, que ocasionaram totais de precipitação próximos à média, nas bacias dos rios Iguaçu, Paranapanema e no trecho incremental usina de Itaipu, e também na bacia do Rio Tietê. Totais de precipitação próximos à média nessas bacias. No Jacuí e no Uruguai teve a sequência de precipitação, mas foi inferior à média semanal. Tá? E outro destaque também é a Bacia do Madeira, que também apresentou totais de prestação próximos à média semanal, aí no trecho boliviano e peruano da bacia. Tá? E nas demais bacias de interesse do SIM, não teve precipitação significativa, um comportamento esperado para essa época do ano. Bom, quando a gente compara a temperatura mínima, a média da temperatura mínima observada na semana anterior e na semana em curso, que é a figura aqui da direita, a gente observa que não teve nenhuma variação significativa, predominou o comportamento de estabilidade na semana em curso, em comparação à semana anterior, então sem mudanças, né, os mapas muito parecidos. E em relação à temperatura máxima, também um predomínio de estabilidade em todas as capitais do país, com exceção de Porto Alegre, que apresentou um declínio na semana em curso, né, na média da temperatura máxima da semana em curso. Nas demais capitais do país, permaneceu estabilidade. Tá? Os mapas muito parecidos, então só Porto Alegre que apresentou um declínio na média da temperatura máxima na semana em curso. Bom, para a próxima semana operativa, os modelos numéricos eles sinalizam a permanência da precipitação na região sul do país e o retorno da precipitação nas bacias das regiões sudeste e centro-oeste do país. Essa precipitação aí vai ocorrer devido aí à atuação de áreas de estabilidade no começo da semana sobre o Mato Grosso do Sul, São Paulo, sul de Minas, sul de Goiás, que vai ocasionar precipitação com totais acima da média semanal para as bacias do Tietê, Grande, no trecho incremental, usina de Itaipu, e também no Paranapanema, né? E totais próximos à média na bacia do Paranaíba, nas bacias do Sul, né? Jacuí, Uruguai, Iguaçu, Paranaíba e também no trecho boliviano e peruano da bacia do Madeira, tá? Com expectativa então de totais aí próximos à média nessas bacias. E o destaque aí para as bacias que devem apresentar totais de prestação acima da média, como eu falei, né? Paranapanema, Tietê, Grande,
trecho incremental, a usina de Itaipu, e o trecho montante, a usina de Três Marias também. Tá? Bom, a partir dessa sinalização dos modelos numéricos, a expectativa para a temperatura mínima, para a média da temperatura mínima na próxima semana é de estabilidade em todas as capitais do país, com exceção de Porto Alegre, em que é esperado um declínio na média da temperatura mínima, e no Rio de Janeiro é esperado uma elevação na média da temperatura mínima. Esse comportamento de elevação ele ocorre por conta da presença de nebulosidade, né, no decorrer da próxima semana aqui sobre o Rio de Janeiro, principalmente no período da madrugada e da manhã, que é o período que geralmente ocorre a temperatura mínima, e essa presença da nebulosidade vai atuar como um cobertor térmico que não vai deixar a temperatura mínima cair tanto como ocorreu na semana em curso. Né? Então, tem essa expectativa da elevação na temperatura mínima por conta da presença de nebulosidade, tá? Aqui no Rio de Janeiro. E para a temperatura máxima é esperada estabilidade na média em todas as capitais do país, com exceção de São Paulo e Rio de Janeiro, que apresentarão um declínio na média da temperatura máxima na próxima semana. Tá? Muito por conta da presença de nebulosidade, com de precipitação, e a entrada de ar frio e da frente fria que irá avançar pelas regiões sul e sudeste no decorrer da semana. Em relação à radiação solar, é esperado um comportamento aí de declínio para os parques localizados na região sudeste do país, né, por conta da atuação da frente fria, a passagem da frente fria no decorrer da próxima semana, que irá ocasionar nebulosidade e precipitação sobre a região sudeste, então com isso desfavorecendo a radiação nos parques localizados nessa região. Na região nordeste é esperado um comportamento similar ao da semana em curso, então permanece em estabilidade para a próxima semana a média de radiação. E em relação à geração eólica, o comportamento aí da velocidade do vento, da média da velocidade do vento para a próxima semana na região Nordeste é de estabilidade aí para a próxima semana. Então, a tendência para a próxima semana é não ter mudança significativa aí na média da velocidade do vento para a região Nordeste. Tá? Então, permanece estabilidade. E esses são os destaques que eu tinha para passar a vocês. Me coloco à disposição para eventuais dúvidas e devolvo para você, Dayana. Obrigada, Rafael, pela apresentação. Então, dando continuidade, eu convido a Ana para falar sobre a previsão hidrológica. Boa tarde, Dé. Boa tarde a todos os demais aqui presentes. Eu vou pedir só um minuto para compartilhar a tela. Acho que já está dando para ver todo mundo, né? Vou dar início aqui à apresentação pela previsão hidrológica. Começando como de costume, né, pelo subsistema Sudeste, no acompanhamento diário das ENAs, a gente consegue observar aqui um comportamento de recessão, né, ao longo de todo o horizonte, atualmente com 79% da MLT de ENA, e a expectativa para as próximas semanas é de uma leve ascensão nas vazões, né, mas ainda dentro de um cenário de recessão. Com isso, a gente tem a previsão mensal aqui para o subsistema sendo revisada para 83% da MLT, correspondendo ao percentil 22 do histórico. Adentrando aqui nas bacias, né, que compõem o subsistema Sudeste, a gente tem aqui na parte superior do slide as bacias do Grande e do Paranaíba, com comportamentos semelhantes, né, a bacia do Rio Grande apresentando valores verificados em 70%, influenciada pela recessão das vazões desde o início do horizonte, com a expectativa de continuar com esse comportamento nas semanas seguintes. E a previsão mensal para essa bacia ela foi revisada para 68% da MLT, correspondendo ao percentil 18 do histórico. A bacia do Paranaíba, por sua vez, apresenta valores verificados em 73% da MLT, em função dessa recessão também ao longo de todo o horizonte. E a expectativa para as próximas semanas é de continuidade desse cenário. A previsão mensal foi revisada para 71% da MLT, correspondendo ao percentil 19 do histórico. E aqui na parte inferior, né, do slide, a gente tem uma configuração um pouco diferente, a bacia do Paranapanema, com vazões abaixo da média, agora no mês de junho.
atualmente em 73% da MLT, e a previsão para as próximas semanas indicando um cenário de ascensão de vazões, podendo superar a média na semana do dia 20. A previsão mensal, assim sendo, foi revisada para 92% da MLT, representando o percentil 63 do histórico. E por fim, aqui a gente tem a bacia do Rio Paraná apresentando valores verificados também em recessão, com 76% da MLT, tendo um último repiquete aqui, né, na última semana, mas ainda tudo dentro, abaixo da média, né, de modo como um todo. A expectativa para as próximas semanas é de ascensão nas vazões, ainda permanecendo abaixo da média. Com isso, a gente tem a previsão mensal sendo atualizada para 86% da MLT, correspondendo ao percentil 39 do histórico. Avançando aqui, a gente tem o subsistema sul, em que a gente tem um cenário de recessão das vazões, né, desde o início do mês de junho, atualmente com valores verificados de ENA em 49% da MLT. Para as próximas semanas, a tendência é de ascensão nas vazões, também podendo superar a média a partir do dia 20. A previsão mensal para o subsistema foi revisada para 94% da MLT, correspondendo ao percentil 59 do histórico. E entrando aqui também, né, de uma forma mais individualizada por cada bacia que compõe o subsistema, a bacia do Rio Iguaçu e Uruguai se destacam, né? A gente consegue observar um comportamento recente de recessão das vazões, com valores abaixo da média, e a previsão para as próximas semanas indicando uma tendência de movimento de ascensão, né, de forma mais expressiva para ambas as bacias. Para a bacia do Rio Iguaçu, a previsão mensal foi revisada para 118% da MLT, correspondendo ao percentil 68 do histórico. E para a bacia do Rio Uruguai, a previsão mensal foi revisada para 73% da MLT, correspondendo ao percentil 43 do histórico. Aqui do lado direito a gente tem a bacia do Rio Jacuí, né, com valores verificados apresentando uma recessão e abaixo da média desde a segunda semana de maio. Para as próximas semanas, a expectativa é de ascensão nas vazões, né, também podendo de forma acentuada na última semana. A previsão mensal ela foi revisada para 58% da MLT, correspondendo ao percentil 31 do histórico. Avançando agora para o subsistema Nordeste, a gente tem aqui uma trajetória de recessão das vazões, né, atualmente em 59% da MLT, e para o horizonte das próximas semanas a previsão indica uma continuidade de declínio nas vazões. Com isso, a gente tem a previsão mensal para o subsistema sendo revisada para 54% da MLT, correspondendo ao percentil 10. Agora, com relação ao Norte, a gente tem um comportamento também de recessão, né, atualmente com valores verificados em 66% da MLT. Para as próximas semanas, a tendência é de continuidade desse declínio. Com isso, a gente tem aqui a previsão mensal sendo revisada para 61% da MLT, correspondendo ao percentil 5 do histórico. E a bacia do Rio Tocantins, né, refletindo o próprio subsistema, a gente consegue observar um comportamento de recessão também nas vazões, com valores verificados em 61% da MLT de ENA, e a previsão indicando a continuidade desse movimento de queda. A gente tem a previsão mensal sendo revisada para 58% da MLT, correspondendo ao percentil 6 do histórico. Já aqui a gente tem a previsão para a próxima semana operativa, né, de modo espacial de todo o território. A gente pode começar aqui em tons alaranjados, com previsões variando entre 40% e 80% da MLT, as bacias do Tapajós, Xingu, o Tocantins, o São Francisco, Doce, o Paraguaçu, inclusive. Ao norte a gente tem. Ao norte, não, desculpa. Ao sul, Uruguai e Jacuí, com essas previsões variando entre 40% e 80%. Em azul, a gente tem previsões variando entre 80% e 120% da MLT, as bacias do Madeiro, o Parnaíba, o Paraná, o Tietê, o Iguaçu, e ao norte agora, o Jari e o Araguari. E por fim, a gente tem as bacias de Curuaúna e Uatuamã destacados em verde, com previsões variando entre 120% e 160% da MLT. Agora, dando sequência, né, a gente tem a evolução da ENA mensal para o mês de junho. A gente consegue observar um declínio nos subsistemas Sudeste, Norte e Nordeste. Em contrapartida, a gente
identifica o subsistema sul com uma gradual ascensão, e no gráfico à direita a gente consegue acompanhar a evolução das previsões mensais para os subsistemas como um todo, né? De início aqui em tom mais azul escuro a gente tem o subsistema sudeste, com a previsão partindo de 83% da MLT no PMO, retornando a esse patamar agora na revisão 2. O subsistema sul, em um azul mais claro, apresentando uma melhora nos subsistemas, né, com a estimativa evoluindo de 65% no PMO para 94% agora na revisão 2. Em contrapartida, o subsistema Nordeste, em tons mais alaranjados, seguindo uma trajetória de recessão, passando de 60% para 54% da MLT, e o Norte, destacado em verde, também apresentando uma queda, né, com a previsão inicial em 65%, tendo agora como expectativa 61% da MLT entre o PMO e a revisão 2. Com isso, eu encerro a apresentação, daí devolvo a palavra. Muito obrigada. Obrigada, Ana, pela apresentação. Agora eu peço aqui um momentinho que eu vou compartilhar minha tela para dar continuidade. Acho que vocês já devem estar vendo. Então, dando continuidade aqui com os destaques da operação hidráulica, a gente traz primeiramente aqui a agenda de reuniões das salas de crise de acompanhamento da ANA, lembrando que essas salas são transmitidas pelo YouTube e as gravações também ficam disponíveis no canal da ANA, e tem a participação do ENS. Na próxima semana, a gente tem a participação na Sala da Bacia do Rio Paranapanema, no dia 18 de junho. Ainda em junho, a gente vai ter as reuniões da Sala do Tocantins, no dia 24, da região do Paraná, no dia 25, e da região Sul, no dia 30 de junho. Em julho, já está prevista ocorrer a Sala do São Francisco no dia 7, a do Paraíba do Sul no dia 14 e a do Alto Paraguai, região do Pantanal, no dia 15 de julho. Outro destaque que a gente traz toda reunião semanal é a evolução das vazões defluentes na região do Baixo Paraná, especificamente para as usinas hidrelétricas de Jupiá e Porto Primavera. Então, o gráfico mostra a evolução dessas defluências. Na linha azul preenchida está representada a vazão defluente de Jupiá e na linha vermelha a vazão defluente de Porto Primavera. Desde o final de maio, ali aproximadamente a partir do dia 20 de maio, as vazões foram reduzidas para os patamares mínimos e atualmente Jupiá opera com cerca de 3.300 e Porto Primavera 3.900. E como último destaque dessa semana, a gente informa que no último dia 10 de junho, iniciou a temporada de praias no estado do Tocantins. Para o estado do Tocantins, a temporada de praias ela vai vigorar do dia 10 de junho até o dia 20 de agosto. Lembrando que foi definida para a usina de Serra da Mesa a vazão defluente mínima e máxima média diária no valor de 600 metros cúbicos por segundo. E a jusante de Serra da Mesa, a operação da cascata tem como objetivo minimizar as flutuações de vazões no rio Tocantins através da operação dos reservatórios de Canabrava, Peixe, Angical e Lajeado. Além disso, também está previsto o início da temporada de praias no estado do Maranhão, com base na resolução da ANA 70 de 2021. A temporada de praias no estado do Maranhão começa no dia 1º de julho. Entretanto, esse ano, por solicitação da Prefeitura de Estreito, a temporada de praias nessa região vai iniciar na próxima segunda-feira, dia 15 de junho, e vai vigorar até o dia 13 de setembro. Em relação aos destaques da operação hidráulica, era isso que eu tinha para apresentar. Vou parar aqui o meu compartilhamento e eu já convido o Pedro para fazer a apresentação do estudo prospectivo do SMSE, o horizonte de junho a novembro. Por favor, Pedro. Boa tarde, Dai. Boa tarde a todos. Iniciar aqui a apresentação. Essa apresentação ela é um resumo do que foi levado ao CMSE, agora na última
quarta-feira, dia 10. Então, o horizonte dessa avaliação prospectiva, ela consiste em uma janela móvel de 6 meses, e essa avaliação atual é de junho a novembro de 2026. Seguindo aqui. O estudo prospectivo, né, fazendo uma breve recapitulação, ele é composto por duas avaliações, uma visando o atendimento de energia e outra de potência. O CMSE utiliza os resultados desse estudo tanto para monitorar a evolução, né, do atendimento ao SIM, quanto para poder também embasar a adoção de medidas operativas excepcionais, para garantir ali o atendimento tanto de energia e potência. Então, o objetivo desse estudo ele é mapear distintas zonas operativas. Então, a gente leva um cenário inferior e outro cenário superior lá para o CMSE. Então, a principal insumo aqui desse estudo e que diferencia esses dois cenários é justamente a ENA, né? As vazões que são inseridas em cada um dos cenários, e a seguir tem aqui um resuminho desse insumo que foi inserido nesse estudo. A gente tem aqui, então, se confirmadas as condições para o limite superior, né, no período ali do estudo de junho a novembro, o SIM sendo classificado como o oitavo melhor do histórico, sendo um percentil 92. Se confirmadas as condições do limite inferior, aí seria classificado como o 15º pior do histórico, um percentil 15. Ficando aqui, percebe-se aqui pelo gráfico, né, que os subsistemas Sudeste e Sul, principalmente aqui no superior, né, eles estão bem melhores do que o Nordeste e Norte, puxando então a média do SIM, né, para cima, chegando aqui ao oitavo melhor do histórico. Já para o cenário inferior, a gente continua tendo uma melhor classificação ali, né, do Sudeste e Sul, porém com valores bem abaixo do cenário superior. Então, seguindo aqui para os resultados de armazenamento, nesse slide aqui estão as trajetórias de energia armazenada para o subsistema Sudeste e Centro-Oeste, em percentual do máximo. As linhas cheias, elas representam os resultados mais recentes obtidos, e as linhas tracejadas, o estudo passado, do mês passado. Então, nota-se aqui uma aproximação, né, dos cenários, decorrente a já elevada condição de partida, né, de ambos, ali em torno de 66% do EAR máximo, e combinado também com a baixa variabilidade dos cenários ali para os próximos meses do período seco. E também esse cenário inferior, ele conta com um despacho térmico acima da inflexibilidade, né, em todos os meses, culminando, então, num armazenamento próximo ali do superior para esses próximos meses, mas percebe-se também ali a divergência, né, dos cenários à medida que se aproxima do período úmido 26, 27, ali a partir do mês de outubro, devido ao aumento, né, da incerteza ali associada no cenário de vazões, né? Então, seguindo aqui, a análise do armazenamento do SIM, ela é muito semelhante ao que foi falado aqui para o Sudeste. Então, a gente tem apenas uma magnitude em termos de energia armazenada um pouco superior, até pela contribuição também dos demais subsistemas, mas a análise é a mesma. Seguindo aqui para o Sul, armazenamento do Sul, as trajetórias elas mostram que houve vazões próximas ao esperado no cenário superior ao longo de maio, né, porque a gente consegue ver que a partida ali em 55 pontos, a gente está próximo ali dos 54, que havia sido prospectado para o final de maio, no cenário superior. Já no cenário inferior, né, a chuva prevista para junho, no prospectivo passado, perde muita intensidade, mas em seguida julho volta a ter uma expectativa mais alta para esse subsistema. Então a gente chega a níveis bem mais confortáveis ali até o final do horizonte do estudo, tanto no cenário inferior quanto no cenário superior, mas vale ressaltar que, apesar da melhora considerável, né, no subsistema sul no último mês, ao longo de maio ali,
ainda existem alguns aproveitamentos pontuais, ali, principalmente na bacia do Uruguai, destaca-se ali Machadinho, em níveis ainda precisando ser recuperados. Seguindo aqui, então, para o resultado de geração térmica e também custo marginal de operação, no cenário inferior, os CMOs variando ali entre 185 e R$ 260 por megawatt-hora. No cenário superior, a baixa necessidade de despacho térmico, vê ali que está basicamente pronto, muito próximo da inflexibilidade em todos os meses. E, portanto, né, CMOs nulos em boa parte do horizonte ali do cenário superior, por conta da elevada ENA do sul e também do sudeste ali, nesse cenário. Seguindo para a avaliação de potência, então nesse slide aqui a gente mostra uma fotografia, né, da hora mais crítica, com maior carga e um P5 de geração eólica para o cenário inferior de afluência. Então essa é a pior condição, né, estudada aqui nesse horizonte, para esse horizonte de junho a novembro. Então a gente está projetando, o estudo projeta aqui a necessidade de despacho térmico adicional para fechar a ponta ali em todos os meses, e uma indicação ali de uso de parte da reserva operativa ali no mês de novembro, ali acima de 1 giga, mais ou menos ali. Já no cenário superior, a gente tem aqui, então, as mesmas condições anteriores, só que para a vazão do cenário superior. A gente continua aqui com P5 de geração eólica e a hora mais crítica para a pior carga. Então, a gente continua a indicação de despacho adicional, ao que foi visto ali pelo modelo energético, mas sem a necessidade de utilizar a reserva operativa em nenhum dos meses. Bem, esse foi o material, foi levado ao CMSE essa semana. Convido os senhores a acessar o nosso painel dinâmico para maiores informações do estudo, tanto dados de entrada como ENA e saída como armazenamento por usina, estão lá disponíveis. Então, retorno a palavra, Daiane, fico aqui à disposição. Obrigada, Pedro, pela apresentação. Com isso, a gente fecha as apresentações desse primeiro bloco e agora a gente vai fazer uma pausa de 5 minutos para análise das perguntas. Até já, pessoal. Olá, pessoal, boa tarde novamente. A gente está aqui de volta ao nosso segundo bloco da reunião semanal. No intervalo, a gente recebeu aqui alguns avisos de algumas pessoas que não subiram a cartela de intervalo, e essas pessoas nos comunicaram, a gente agradece, tá, o aviso, e a gente já reportou aqui tecnicamente e já foi resolvida a questão, tá bom? Dando sequência aqui nas respostas das perguntas que nós recebemos, eu vou começar então com a primeira pergunta da Laiana Maia, da empresa Eneva. Ela coloca: prezados, boa tarde. Poderiam informar a previsão do ONS para a entrada em operação comercial da UTE Novo Tempo Barcarena? E aí eu peço apoio do Gabriel para responder essa pergunta. Obrigado, Dayana. Boa tarde a todos. Laiana, usamos a data no INES, a data definida pelo DPME, né, que pode ser acessada no sistema Rally ali da ANEEL. Então, sempre consideramos essas datas oficiais. Obrigada, Gabriel. Lendo aqui a nossa segunda pergunta, do Alessandro Dutra, da Petrobras, ele coloca assim: boa tarde, podem comentar sobre o impacto do Super El Ninho nas vazões da região sul? Ainda teremos um inverno mais quente? Para responder, eu peço apoio do Rafael. Opa, boa tarde. Obrigado pela pergunta. Então, o fenômeno El Niño, ele aumenta a probabilidade de precipitação acima da média na região sul, né? Conforme já explicado nos últimos PMOs, a intensidade do fenômeno El Niño, ele não tem uma relação linear com a intensidade dos efeitos do fenômeno no Brasil, né? E também em relação à temperatura, o cenário para o inverno é de temperatura acima da média em todas as regiões do país, tá? Conforme também já foi mencionado no PMO. Eu espero ter respondido.
Obrigada, Rafa. Bom, então, iniciando aqui as apresentações desse segundo bloco, nós vamos ter uma apresentação pela Gerência de Previsão de Carga e também uma apresentação por parte da Gerência de Intervenções. Antes de passar aqui para a Geisa apresentar a previsão de carga para essa revisão semanal, eu passo a palavra para o Douglas para ele fazer um pequeno pronunciamento. Por favor, Douglas. Obrigado, Dayana. Boa tarde a todos. O meu pronunciamento aqui será bem rápido, só para informar a todos os senhores que na previsão de carga de amanhã nós já passamos a considerar os efeitos da Copa do Mundo, né, no primeiro jogo do Brasil que nós teremos contra o Marrocos. Se vocês observarem, nós temos uma queda daí da carga prevista a partir das 17, 17h30, chegando aí até o final do dia, que é o comportamento típico que nós observamos em dias de jogos. Esse comportamento eles serão atualizados conforme nós formos verificando, né, como irá ocorrer a carga nesses dias. E em todos os jogos nós estaremos revisando essas projeções de forma a tornar essa previsão mais assertiva possível para a equipe da programação. Era isso, obrigado a todos e passo a palavra agora para a Geisa para continuar a apresentação. Obrigado, Douglas. Vou compartilhar aqui a tela. Acho que ela já está. Acredito que ela já esteja sendo compartilhada. Bom, vou falar então da previsão de carga para a programação semanal da operação, da segunda revisão, né, semanal. E antes disso, eu vou passar por alguns destaques meteorológicos, começando pelo sul, onde na semana atual, né, como já mencionado pelo Rafael, a gente observou, né, um declínio de temperatura máxima em Porto Alegre, e para as demais capitais foram observadas estabilidade nas temperaturas extremas, e aí sempre fazendo uma relação com a semana operativa anterior, tá? E aí também foi observado o maior total de precipitação. A sinalização para a próxima semana operativa é de redução, né, da temperatura mínima em Porto Alegre e estabilidade para as demais capitais e também maiores totais de precipitação nas áreas que compõem o subsistema sul. No caso do subsistema Sudeste e Centro-Oeste, o comportamento da semana atual também é de estabilidade nas temperaturas, quando comparado com a semana anterior, com elevação de temperatura somente em Cuiabá e maiores totais de precipitação em algumas áreas, como alguns estados, né, na realidade, como Mato Grosso do Sul, Acre e Rondônia. Para a próxima semana operativa, tem sinalização de declínio de temperatura máxima no Rio e em São Paulo, e elevação da temperatura no Rio de Janeiro, então se reduz a amplitude térmica no Rio de Janeiro e maiores totais de precipitação. Isso também, como veremos mais adiante, ele gerou algumas atualizações nas previsões de carga desse subsistema. Para o subsistema Norte e Nordeste, você tem uma condição de estabilidade nas temperaturas, tanto na semana atual como para a próxima semana operativa, e uma condição de precipitação na região norte, no litoral da região nordeste, mas com manutenção dos totais de precipitação, tanto na semana atual, isso mantendo esse comportamento para a próxima semana operativa, mas no caso do Nordeste, a precipitação ela acabou tendo um reflexo também no comportamento da nossa carga na semana operativa atual, e aí acabou propiciando também atualizações nas nossas previsões. Falando agora da nossa expectativa de fechamento da carga da segunda semana operativa, para o SIM, a gente tem uma expectativa de fechamento da carga bastante próxima às nossas previsões, com um desvio de somente menos 0,84%, então com uma expectativa de fechamento da carga aproximadamente 1 gigawatt médio superior, observado na primeira semana operativa, de 76.874 megawatts médios. Para a próxima semana operativa, na terceira semana operativa, como eu mencionei, foram realizadas atualizações nas previsões do subsistema Sudeste e Centro-Oeste e do subsistema Nordeste. Nos demais subsistemas, as previsões foram mantidas devido a sinalizações meteorológicas e também, no caso do Nordeste, o próprio comportamento recente da carga. Para a quarta e quinta semana operativa também foram realizadas atualizações nas previsões desses mesmos dois subsistemas, mas de forma a manter o comportamento
sazonal do período. Então, na terceira semana operativa, a atualização das previsões propiciou uma redução de menos 1,67% nas previsões, na quarta semana operativa de menos 0,8% e na quinta de menos 0,95%. Com isso, a previsão de carga revista do SIM para junho apresenta uma variação de menos 1,38% com relação às previsões do PMO de junho, o que dá uma redução de aproximadamente 1,2 gigawatts médios. Passando agora para o subsistema Sudeste Centro-Oeste, a nossa expectativa de fechamento da carga, ela encontra-se em um nível alto de assertividade, com um desvio de somente menos 1,07%, com uma expectativa de fechamento de 41.647 megawatts médios, uma carga levemente superior observada na primeira semana operativa do mês. Para a terceira semana operativa, foram realizadas atualizações nas previsões em menos 2,7%, sendo a previsão agora de 41.629 megawatts médios, e esse ajuste das previsões se dá essencialmente devido à expectativa de declínio da temperatura, né, nas principais capitais desse subsistema e também da redução da amplitude térmica, no caso do Rio de Janeiro. Para quarta e quinta semana operativa, as atualizações das previsões foram de menos 1,11% e menos 1,38%, de forma a manter o comportamento sazonal esperado para o período nesse subsistema. Com isso, a previsão de carga revista para junho no subsistema Sudeste Centro-Oeste apresenta uma variação de menos 2,04% com relação às previsões do PMO de junho. Passando agora para o subsistema Sul, no caso do subsistema Sul, tal como no subsistema Sudeste e Centro-Oeste, a nossa expectativa de fechamento da carga da segunda semana operativa apresenta um bom nível de assertividade, com um desvio de 1,15%, com uma expectativa de fechamento da carga de 13.657 megawatts médios. Como a sinalização meteorológica ela realmente indica uma estabilidade das temperaturas em boa parte das capitais do subsistema e também devido ao nível de assertividade das previsões, as previsões da terceira e quinta semana operativas elas foram mantidas, não sofreu nenhuma alteração das previsões. Com isso, a previsão de carga revista para junho no subsistema Sul é de 13.604 megawatts médios, que apresenta uma variação de menos 1,65% com relação às previsões do PMO de junho. Passando agora para o subsistema Nordeste, no caso do subsistema Nordeste, as previsões de carga da segunda semana operativa apresentaram um desvio de menos 2,76% em relação às nossas previsões, com uma expectativa de fechamento de 13.112 megawatts médios. E essa carga um pouquinho mais baixa, ela tem um pouco reflexo dos últimos dias do feriado de Corpus Christi, mas também, né, do prolongamento do feriado, mas também o impacto da condição de precipitação que tem sido observada na região. Para a terceira semana operativa, foram realizadas as atualizações, né, nas previsões em menos 1,17%, de forma a considerar o comportamento recente da carga e o impacto dessa condição de precipitação. Para a quarta e quinta semana operativa também foram realizadas atualizações nas previsões, na mesma magnitude, em menos 1,17%, e aí somente mantendo o comportamento sazonal do período. Com isso, a previsão de carga revista para o subsistema Nordeste é de 13.256 megawatts médios para junho, que ainda apresenta bastante assertividade com relação às previsões do PMO de junho, com uma variação de somente 0,02%. Por fim, passando para o subsistema Norte, no subsistema Norte, a nossa expectativa de fechamento da carga, ela praticamente está completamente alinhada com as nossas previsões, com um desvio de somente 0,14%, e não só devido à assertividade, mas também devido a essa condição de estabilidade meteorológica na região e a não sinalização de nenhuma redução de carga de consumidor livre, as previsões da terceira e quinta semana operativa foram mantidas. Com isso, a previsão de carga
revista para junho no subsistema norte é de 8.459 megawatts médios, que apresenta uma variação bastante diminuta com relação às previsões do PMO de junho, essa variação sendo de somente 0,23%. Bom, isso era tudo que eu tinha para apresentar sobre a previsão de carga, e eu fico à disposição para responder qualquer dúvida e esclarecer qualquer questionamento. Vou devolver a palavra para a Dayana. Obrigada, Geisa, pela apresentação. Dando sequência com a apresentação dos limites elétricos e das principais intervenções elétricas, eu convido o Carlos. Boa tarde a todos. Tá dando para me ouvir bem? Tá sim, Carlos. Tá, vou compartilhar aqui. Começando com a área norte e nordeste, temos a disponibilidade da linha de 500 kV a Caral 3 com PC em 2, de 7 às 17, dos dias 16 e 18. A intervenção diária para manutenção preventiva de 6 anos, em atendimento aos requisitos mínimos de manutenção, acarretando na restrição do FNNE em 5.000 megas, menor ou igual a 5.000 megas, e do FNE em 5.200. Continuando na área norte-nordeste, a linha de 500 kV sobradinho São João do Piauí, de 5 às 17, também uma intervenção diária, que vai do dia 7 de junho até 17 de junho. E o serviço é para troca do reator reserva e ampliação das paredes de corta-fogo. Ocasionando restrições no FNES de 7.500 MB, no FNE de 5.000 MB e no FNEM de 5.500 MB. Próxima é na linha de 500 kV Miracemas de Boés 2, de 7 às 16, domingo agora, dia 14, que é o desligamento do reator 13 para troca de fases. As restrições são no FNEM, de 5.000 megas, FNNE de 5.000 megas também, e penalização de 100 megawatts nos limites do FNS e do FNES, e em 200 megawatts no limite do somatório do FNS e do FNES para perda do bipolo Xingu. E a penalização também de 100 megas no limite do FNES e em 200 megas no limite do somatório do FNS e FNES em função do fluxo norte para Xingu. E a próxima é da Barra 2 de Buritirama, de 7 às 17, da segunda-feira, dia 15, e terça-feira, dia 16, para manutenção preventiva no reator 4, acarretando a restrição do FNES em 7.800 MB e do FNEM em 5.200. A seguinte é na Barra 1, da subestação de Gilboés 2, e da linha 500 kV Gilboés São Gonçalo, das 22 horas do dia 15 até as 6 horas do dia 16. Essa aqui não é de área contínua. É para manutenção preventiva na seccionadora 19, acarretando a restrição do FNES em 7.500 e do NEM em 5.000. Outra intervenção na linha de Gilboés São Gonçalo, só que agora incluindo os disjuntores da subestação de Gilboés, 610 e 711, de 22 às 6, do dia 16 até o dia 20. Essa aqui é diária, na parte noturna de madrugada ali, para manutenção preventiva no vão de equipamentos da subestação de Gilboés 2, acarretando a restrição do FNES em 7.500 e do FNEM em 5.000 megas. De novo, a linha de São João do Piauí para Gilboés 2, de 8 às 2 do dia 18, agora para troca de fases no banco de reatores da subestação de São João do Piauí para a subestação do relé de gás, acarretando as penalizações de 300 MB no limite do FNES, no somatório do FNS mais FNES para perda do Paulo Xingu, e penalização de 400 MB nesses mesmos limites em função do fluxo norte Xingu. Agora para a área sul, na linha de 525 kV Londrina CIS, de 9 às 15 do dia 14, domingo agora, e o desligamento é para alterar a relação de T6 para flexibilizar os limites operativos da linha, em função das condições de atendimento da região sul, nesse cenário de baixa hidraulicidade. E a restrição é no recebimento sul em 7.100 megas. A próxima agora na área sudeste, na linha de 500 kV Araraquara 2, Nova Ponte 3,
Essa intervenção aqui ela vai acontecer no circuito 1 e no circuito 2, que é o próximo slide, de 6 às 17, no circuito 1 aqui no dia 6 até o dia 16, para manutenção correntiva ao longo da linha. E a restrição nela é no FNES de 7.100 megas, e no circuito 2 também de 6 às 17, só que aí do dia 17 até o dia 27 desse mês também, com a mesma restrição. A próxima é a barra D, de 440 kV, da subestação de Araraquara 2, de 13 horas às 17, do dia 13 agora, sábado, para manutenção corretiva na seccionadora. E para o sistema suportar os defeitos que envolvem a seção de barra de Araraquara 2, terão de ser adotadas as seguintes restrições, que é no Madeira, de 4.800 MB, no FNS 3.300, no FNES de 7.100 e no LCC de Itaipu de 1.500 MB. A próxima aqui no Sudeste ainda é no compensador estático de Bauru, de 6 às 16, nesse domingo, dia 14, para manutenção preventiva. E para o sistema continuar suportando as perdas duplas e simples na região Sudeste, na interligação Sul-Sudeste, será necessário adotar as restrições de 800 MB no limite do RSul e 700 MB no limite do RSE, que é o recebimento do Sudeste. E essa aqui é na HVDC do Madeira, né, proteção de barras da coletora Porto Velho, de 8 às 16 desse domingo, dia 14, para a integração da B-Unit do reator 3 com a topologia da Central Unit, que para o sistema suportar os defeitos que envolvam a seção de barra da coletora Porto Velho, terão de ser adotadas restrições no somatório do bipolo 1, 2 do back-to-back de 1.300 MB, sendo os bipolos de madeira em 1.300, menor que 1.300 MB, e o back-to-back menor que 250 MB. E foi a parte das intervenções aqui. Acho que, não sei se foi para mim, o Carlos travou. Eu travei agora? Talvez, Final? mas já finalizou, né, Carlos? E foi em qual parte? Quer que apresente de novo? Não, não, acho que já foi na finalização, acho que travou só para mim. Deu tudo certo. Tá Ah, bom. tranquilo. Beleza. Obrigada. Uhum. Bom, pessoal, com isso a gente encerra as apresentações desse segundo bloco e a gente vai para mais um intervalo de 5 minutos. Até já. Olá, pessoal, estamos de volta no nosso terceiro bloco da reunião semanal. Nós recebemos algumas perguntas, sobre a previsão de carga e outros assuntos, e a gente vai responder no próximo bloco, tá bom? Nesse terceiro bloco, nós vamos ter duas apresentações por parte da Gerência de Programação Mensal e, em seguida, uma apresentação da Gerência da Programação Diária. Então, para começar, eu convido o Gabriel, que falará sobre as intervenções energéticas relevantes e também os resultados do PMO nessa revisão semanal. Por favor, Gabriel. Obrigado. Boa tarde a todos novamente. Vou começar com as intervenções energéticas relevantes para a próxima semana, com os critérios de intervenção em OGs que alterem limites sistêmicos ou em OGs de grande porte. Então, para o subsistema Sudeste e Centro-Oeste, temos o G2 de Água Vermelha, manutenção entre os dias 13 e 15 de junho. Em Santo Antônio, do dia 45 a 50, vão realizar teste para avaliação da capacidade de auto-restabelecimento no dia 13. O TAGNA2, manutenção preventiva no G20, do dia 15 ao dia 18 de junho. Em Itaipu, G14, manutenção preventiva do dia 15 de junho a 3 de julho. E finalizando o Sudeste, em Ilha Solteira, o G1, manutenção preventiva do dia 16 de junho a do dia 16 e 17 de junho. No subsistema Sul, o HR Barra Grande, uma intervenção na UG1, do dia 15 ao dia 20 de junho. No Nordeste, em Sobradinho, os dias 5 e 6, dos dias 15 a 18 de junho. E no Norte, o HR Peixe Angical, também do dia 15 a 18 de junho na UG2.
Agora vamos passar para os resultados da revisão 2 do PMO, começando com os destaques dessa semana, né? Publicamos hoje um informe de erro, número 3 de 2026, em que indica que havia um problema na saída do modelo WOSM. O patamar das 18 horas do dia de final de semana feriado, do mês de junho, estava considerado como leve na hora de fazer o cálculo para transformar patamarizar os valores, e na verdade deveria ser patamar médio. E aí, com isso, foram publicados 2 decks do WO hoje, do dia 27 de maio, teve impacto do PMO de junho, e na execução do New Wave, que foi reexecutado e republicado hoje também, e do dia 10 da quarta-feira, que é usado para a revisão 2 do PMO, e já foi publicado o deck definitivo com essa nova informação. Então, o impacto da revisão foi que tivemos a nova função de custo futuro proveniente do New Wave, publicada hoje, e alteração em relação ao deck preliminar publicado ontem, tivemos a alteração do arquivo renováveis.csv e as restrições RE 451, 453, 455 e 460. Lembrando que a deck preliminar ficou diferente do deck final, mas o deck final é o caso oficial para a revisão 2. Outro destaque é que nessa semana entrou a obra da linha de 500 kV Presidente Juscelino Vespasiano 2, e com isso, de acordo com o que consta no relatório de restrições, tivemos atualização de valores dos limites de FNS mais FNES e do FNES, conforme com os novos valores mostrados aqui, e a diferença de 1 megawatt a menos na carga média para FNS mais FNES e 2 MW para FNES também na carga média. Tivemos também como a revisão após o 4º dia útil do mês, tivemos a revisão dos valores do CMO, das usinas termoelétricas, com os principais, sendo mostrada a diferença da curva da revisão anterior com a atual, e as maiores diferenças dos valores estão em destaque aqui. Em relação aos resultados, o CMO ficou igual nos subsistemas Nordeste, Sudeste e Sul, em média R$ 197,56 por megawatt-hora e R$ 289,25 no subsistema Norte. Em relação aos intercâmbios, tivemos atingimento dos limites apenas na FNES, na carga média conjuntural, e no FNS mais FNES também na carga média conjuntural. A geração termoelétrica esperada para a próxima semana é de 7.570 MW médios, sendo 4.586 por inflexibilidade e 2.984 por ordem de mérito, que o despacho vai variar ao longo dos dias de acordo com o DCEM e a programação diária. Em relação ao despacho antecipado de GNL, para a semana de 15 de agosto a 21 de agosto, teremos despacho para a usina de Santa Cruz, nos 3 patamares, e não teremos despacho para Porto Sergipe. Por fim, a expectativa da energia armazenada nesta revisão e nas revisões anteriores deste mês. A gente vê uma estabilidade no Sudeste, né, começando a semana em 65,1% do armazenamento máximo, terminando o mês em 65,3%, e para o mês de julho, a expectativa é entre 61,2% e 67,3%. Já o Sul está com uma trajetória iniciando abaixo das revisões anteriores, 57,3%, mas uma trajetória de subida maior do que das semanas anteriores, terminando o mês em 69,1% do armazenamento máximo, com o valor esperado para julho de 79,7%.
Nordeste começa a semana com 92%, termina com expectativa de terminar o mês em 90% do armazenamento máximo e com o valor esperado para julho de 84,9%. O Fio Nordeste inicia também a 97,6%, termina o mês com 99,6%, e também com expectativa de terminar o mês de julho com armazenamento bem elevado, com o cenário com o valor mais baixo, 97,3% do armazenamento máximo. Assim eu encerro minha apresentação. Boa tarde a todos. Obrigada, Gabriel. Já passo a palavra para o Ciro para falar sobre a política operativa. Boa tarde, Dayana. Boa tarde a todos. Vou compartilhar aqui minha tela. Acredito que vocês já estejam vendo, né? Tá, gente, vamos falar aqui um pouquinho então sobre a política operativa, né? O comportamento aí do DCEM e do pós-DCEM na semana que passou e na próxima semana. Então, a gente começa aqui fazendo a apresentação, né, do comportamento do CMO do DCEM nos 4 subsistemas, né? E aqui comparando, né, o gráfico, a curva tracejada, os valores do Decomp, e a curva azul contínua são os valores do DCEM. Então, o CMO médio do Decomp ficou aí em torno de R$ 226,70 para o subsistema Sudeste, Sul e Nordeste, e R$ 289,25 para o subsistema Norte. Em relação aí ao CMO do DCEM, né, a gente nota as variações aí com patamares aí próximos de zero, são devidos aí às cargas mínimas, né, da modelagem de carga mínima aí que ocorreram principalmente no Norte, no Sul e no Sudeste aqui no início da semana, né, até o dia 9, e no Nordeste tem ocorrido aí todos os dias dessa semana. Tá, reduções, né? Não chega a ter zero aqui nos últimos dias, né? Mas até o dia 9 a gente teve patamares zerados, em função da carga simulada reduzida. Aí no Nordeste temos algumas limitações aí em função da importação da área Roraima, né? Limitações do fluxo Juscelino e do fluxo Nordeste-Norte. Isso aí em função de alguns SGIs que estiveram ativos. Com relação à região sul, tivemos alguns patamares aí com elevação, devido aí à limitação do recebimento do sul, né, o fluxo R-Sul. As demais variações aí do CMO foram decorrentes aí do melhor detalhamento da carga e da rede elétrica, e também da previsão de geração das usinas não simuladas no DCEM. Aqui a gente traz, então, esses gráficos box plot, né, dos 4 subsistemas, e aqui é interessante para a gente notar como que está, né, a variação dos CMOs nas barras dentro dos subsistemas. Em cada subsistema, o que está impactando, né? Então, no Norte, a gente nota aqui que tem alguns outliers aqui superiores em importação, devido à importação do fluxo Roraima, né, tanto no início do dia quanto no final do dia. Outliers inferiores aqui em função da limitação da usina de Ferreira Gomes, e aqui no meio do dia, né, entre 9 e 11 horas, limitações aí do fluxo Juscelino e do fluxo Norte e Nordeste, Nordeste-Norte, né? Esse fluxo aqui, ele acaba impactando todos os subsistemas, como a gente pode ver, né? Então, tem pequenas variações no Norte, aqui no Nordeste, né, limitando a exportação, limitando a exportação, ele acaba reduzindo, né, o CMO dentro desse subsistema. Na região Sudeste, aí tem barras que são afetadas, né, dos dois lados, então tem outliers superiores e inferiores aí devido ao FJUSC, e no Sul também acaba tendo alguma variação, tanto de FJUSC quanto do R-Sul, aqui no período do excedente energético. No subsistema Sudeste, que a gente pode notar aqui também, são outliers superiores aqui em função da hidrelétrica da UHS Santo Antônio, e os inferiores, limitação na usina de Giral. Então,
Esses aqui são uma distribuição, né, do que ocorreu aqui para o dia de hoje, né, em todos os patamares de carga, né, todos os horários. É bem interessante ver essas informações, então. Aí aqui a gente entra num detalhamento um pouco maior, né, que é essa distribuição geográfica. Nesse gráfico é sempre importante a gente relembrar que tem a representação de apenas 30% das barras do SIM. No patamar, né, de 14 horas, onde a gente vê que está equalizado aí todas as barras demonstradas aqui no gráfico, valores aí pouco acima dos R$ 200, né, com dois pontos diferentes aqui na usina de Jirau e na usina de Ferreira Gomes, onde a gente tem as limitações, então o CMO, né, nessas barras fica abaixo da média, tá? Agora a gente faz aqui a comparação da geração hidráulica, a comparação entre o que o descente despachou e o que o pós-descente despachou, dos dias 6 até o dia de hoje, a comparação aí com uma média diária distribuída, então, nos subsistemas. Então, aqui a gente nota que, basicamente, as diferenças elas ocorrem devido à política operativa. Então, no subsistema norte, a gente tem uma geração um pouco abaixo do PDP, visando aí, né, a capacidade de transmissão que tem desse subsistema em função também da exportação das renováveis, eólicas e solares, e também já aqui num período de transição onde está reduzindo, né, a capacidade de geração do subsistema norte. No Nordeste, da mesma maneira, para atendimento à política operativa, a gente acaba reduzindo no pós-DECEM a geração hidráulica, também, né, na otimização aqui de maior aproveitamento das renováveis. Com relação ao subsistema sul, o que está ocorrendo aqui, né? O pós-DECEM tem despachado mais hidráulica do que o modelo tem feito. Então, isso aqui, para controle dos níveis ali, que a gente viu nesse último mês, teve uma elevação significativa ali, principalmente no Iguaçu, e também por conta da alocação da folga monitorada de potência sincronizada, que acaba, nos últimos dias, aí, tendo ficado no sul. Então, acaba elevando essa geração do FPMS-R. Já com relação ao Sudeste, aqui também são montantes maiores, né? Mas acaba aí ficou muito parecido, digamos assim, né? Os últimos dias aqui com um pouco maior aí, principalmente aí atendimento à ponta de carga, mas basicamente muito, muito próximo aí do que o DECEM tem despachado. Agora a gente traz aqui a comparação da geração térmica, né, um gráfico parecido com a média dos últimos dias, e aí a gente nota aí o patamar, o despacho médio aí tem variado aí em torno de 6.000 aí até próximo de 9.000 no dia de hoje e ontem, né? A elevação que tem ocorrido aí no pós-DECEM, elas ocorrem devido a redeclarações de inflexibilidade e a exportação de energia que tem sido feita por usinas térmicas, tanto para a Argentina quanto para o Uruguai. Falando, né, então, dos intercâmbios internacionais, a gente tem aqui o gráfico mostrando, aí, demonstrando o que foi nessa última semana. Então, do dia 6 ao dia 12, a gente teve exportação para a Argentina, patamares aí acima dos 1.000 megawatts médios no dia, e desde o dia 10 a gente vem fazendo exportação também para o Uruguai por usinas térmicas, com patamares aí ontem e hoje próximo aos 200 megawatts médios diários. Então, em função do período, né, os países vizinhos acabam tendo um interesse maior aí na importação. Com relação à resposta à demanda, né, no período de 6 a 12, a gente não teve acionamento do programa de resposta à demanda. Agora a gente traz aqui o balanço semanal, né, como que ficou essa distribuição semanal da geração dentro dos subsistemas. Então aqui o norte variando entre importador aí na carga leve e exportador, principalmente na carga pesada, então uma grande modulação na geração hidráulica, né, justamente para atendimento à ponta de carga do SIM.
Com relação ao subsistema Nordeste, né, exportador em todos os patamares de carga, principalmente aí pelas eólicas, né, e aí as variações ocorrem aqui também por conta dos limites elétricos que têm que ser controlados e a hidráulica modulando também, gerando mais aí no período do meio do dia para atendimento à ponta de carga do SIM. E o que fica, né, no meio do dia são os atendimentos às restrições das próprias usinas. Com relação ao subsistema Sul e Sudeste, nesse período ainda estão importadores, né, em todos os patamares. O Sul modulando bastante a hidráulica para atendimento à ponta de carga, e durante o dia é um pouco mais elevada essa geração aí para atendimento à folga de redução, né, a folga monitorada de redução de potência. Aqui também fica demonstrado, né, tá como importação aqui no gráfico, mas ele está negativo, então é a exportação que tem ocorrido aí em todos os patamares do dia. Com relação ao Sudeste, também, né, modulando, recebendo, né, recebedor de energia em todos os patamares, com a hidráulica modulando, principalmente para recebimento aqui, né, da MMGD e solar aqui no período do meio do dia, e a hidráulica modulando para o atendimento à ponta de carga, tá? Então, isso tem sido aí a política dessa última semana, como tem sido o atendimento à carga do SIM, né? E aí aqui a gente já traz a composição, né, o despacho por fonte de geração. Então, o agregado dessa última semana, 90% da geração despachada para atendimento à carga do SIM, ela foi renovável. Dessas, 39% elas são não despachadas, né? Não despachadas centralizadamente, fontes que a gente não controla, são usinas eólicas, fotovoltaicas, PCHs, PCTs e MMGD. Comparado aí com a semana operativa anterior, a gente teve uma redução aproximadamente de 145 megawatts médios. Essa variação aí, ela se deve aí principalmente à eólica. Então, teve uma redução na eólica, uma variação aí também, uma redução também na geração térmica e uma elevação aí da geração hidráulica, tá? Então, esse é demonstrado aqui nesse gráfico. Agora a gente vai já para a previsão da eólica do SIM, né? O acompanhamento agora do dia de hoje até o dia 20. Então a gente nota aí patamares aqui no sábado em torno de 12 mil megawatts médios, para o domingo 13.400 megawatts médios. Aí tem uma pequena redução no início da semana, na quinta e na sexta chega a valores aí próximos aos 16.200, reduzindo novamente no próximo sábado, tá? E aqui à esquerda tem o comportamento das curvas diárias, né? Como que fica, né? Modulando elevadas no período da leve e mais no final do dia, né? Com relação à importação de energia, né, como a gente já falou anteriormente, os países vizinhos eles têm sido importadores nesse período, então a gente não recebeu oferta de importação nem da Argentina nem do Uruguai, né, pelas comercializadoras, a gente não teve oferta. E agora a gente fala um pouquinho aí da política operativa, o que é esperado para essa próxima semana. Então, na região norte, é a exploração da geração da usina de Belo Monte, especialmente no período de carga pesada, conforme a disponibilidade energética e respeitando as restrições operativas e os limites elétricos vigentes. Manutenção das restrições impostas pelo período de praia das usinas do Rio Tocantins. Ainda tem o destaque, né, das restrições relacionadas à usina de Estreito, que começam no dia 15 de junho. Com relação ao Nordeste, o reservatório de Sobradinho encontra-se na faixa de operação normal. Então, desse modo, a operação hidráulica do São Francisco ela vai ser realizada para atendimento energético e a ponta de carga, respeitando os limites elétricos vigentes. Com relação ao Sudeste e Centro-Oeste, manutenção da utilização dos recursos das bacias Rios Grandes, Paranaíba e Paraná, conforme a necessidade de alocação para atendimento energético e a ponta de carga. E aí a gente mantém a expectativa de manutenção das defluências reduzidas nas usinas de Jupiá e Porto Primavera. Tivemos alguma dificuldade, uma elevação na ponta de carga dos últimos dias, mas a gente conseguiu manter ainda a operação de Jupiá e Porto Primavera,
atendendo todos os requisitos do SIM. Com relação à região sul, a geração hidráulica ela vai ser para controle dos níveis de armazenamento, controle dos limites elétricos, o atendimento energético, a ponta de carga e a UFPMS-R. A gente tem níveis mais elevados no Iguaçu, um pouco mais de atenção aos níveis do Uruguai, né? Mas nesse período, até como o pessoal comentou aí nas previsões de um pouco mais longo prazo, né? Já começam a aparecer a reação aí das vazões da região sul. Então a gente fica fazendo esse controle fino ali, bem próximo, né, das cascatas, aí, tanto do Uruguai e do Iguaçu, principalmente. Aí, falando sobre atendimento à ponta de carga, a folga de potência ela deve ser alocada nas usinas da região Sudeste, Centro-Oeste, Sul e Nordeste, e tem uma baixa expectativa de despacho térmico adicional, pelo menos com essa é a visão de hoje. Ocorrência de EVT, né? E essa é uma informação importante, aí, principalmente para as comercializadoras que têm intenção de exportar aí para os países vizinhos. Na próxima semana operativa, há a expectativa de ocorrência de EVT nos subsistemas Norte, Nordeste, Sudeste, Centro-Oeste e Sul, nos períodos de carga simulada reduzida, e com probabilidade de ser transmissível para exportação. Então, principalmente naqueles vales ali do meio do dia, onde tem uma solar elevada, a gente tem uma tendência de ocorrer EVT, e também principalmente nos sábados e domingos, tá? Com relação aos intercâmbios internacionais, né, a expectativa é que ocorram exportações aí na próxima semana, né, condicionado à validação elétrica, né, então, principalmente considerando as limitações entre as interligações e os subsistemas. Principalmente ali do norte e nordeste fica muito restrito ali com a capacidade de transmissão das renováveis, né, e o recebimento sul, nos últimos tempos, eles não têm sido tão restritivos, justamente por conta da elevação das vazões do Iguaçu. Então, acho que é isso, né, que eu dizia aqui. Agora a gente passa para alguns informes, né, e aí o primeiro que a gente começa aqui é com relação ao Plano Emergencial de Gestão de Excedentes na Energia na Rede de Distribuição, e aqui a gente traz o alerta semanal. Então, só relembrando, e sempre importante falar, né, que o alerta semanal ele é um indicativo. A confirmação ela será realizada pela programação diária no dia anterior, né, até às 14 horas, e as distribuidoras, então, elas devem comunicar os agentes das usinas tipo 3 da sua área de concessão. Então, aqui a gente está trazendo o sinal para o dia 14, né, para o próximo domingo. Estamos com um sinal amarelo, né, considerando a previsão meteorológica esperada e a maioria dos cenários previstos de carga e MMGD, há probabilidade de ser necessário a redução das usinas não centralizadas para atendimento à carga supervisionada. Então, ele está no estado amarelo e será confirmado aí até amanhã, né, às 14 horas, como dito aqui. Continuando os informes, aqui com relação à portaria normativa 131, né, que é a atualização da portaria 88, a gente segue sem ofertas válidas. Os agentes não apresentaram novas ofertas, né, após o fim da vigência da última portaria. Então, estamos aí abertos ao recebimento de novas ofertas. Mais alguns informes aqui com relação, né, ao informe ONS-PRD 009 de 2026, no relatório de restrições elétricas para representação do processo de otimização da programação diária da operação, a revisão 13, o limite definido para o fluxo norte-sudeste em função dos bipolos Xingu Estreito e Xingu Terminal Rio, após a entrada em operação das linhas de 500 kV Janaúba 6, Capelinha 3, Governador Valadares 6, Circuito 1 e 2, e da linha de 500 kV Medeiros Netos 2, João Neiva 2, Circuito 1, foi condicionado de forma equivocada a MMGD do SIM, em vez da MMGD do Sudeste Centro-Oeste. Em decorrência disso, a modelagem do DECEM, representada pelo arquivo rst-lpp.dat, reproduziu a representação conforme descrito no relatório, mantendo esse condicionamento nos DECs do dia 8 de maio a 9 de junho.
A revisão 14 do relatório foi publicada no dia 9/6 para corrigir essa representação da condição associada ao limite. Então, a partir do dia 10, né, de junho, a modelagem do DCEM foi ajustada para refletir corretamente o condicionamento MMGD do Sudeste Centro-Oeste. Também temos aqui o informe com relação ao arquivo renováveis.dat, são informados os dados previstos e estimados da geração eólica, fotovoltaica, pequenas centrais hidrelétricas e pequenas centrais térmicas, micro e mini geração distribuída para todo o horizonte de estudo do DCEM. Os dados de geração estimados possuem atualização semanal. Contudo, foi identificado que nos DECs de 4 de março a 4 de maio, os valores de PCHs e PCTs permaneceram sem atualização, resultando na utilização de informações equivocadas de estimativa nesse período. Seguindo aqui com os informes, agora falando um pouquinho sobre a previsão de carga agora nesse período de Copa do Mundo, né, como o Douglas comentou anteriormente. Então, a gente está trazendo aqui o dia de amanhã. Então, elas não são esperadas variações de carga que produzam grandes impactos na operação do SIM, visto as rampas e variações que já são verificadas na operação diária aí na sala de controle. Agora, existe uma incerteza maior, né, em função do comportamento social do período de 5 horas antes até 1 hora após o jogo. Sendo que os momentos de maior variação da carga elas ocorrem no intervalo entre o primeiro e o segundo tempo e no fim do jogo. Então, contudo, né, entendemos que os requisitos de reserva de potência para redução e para aumento de geração eles são suficientes para a operação segura do SIM. Então, aqui no gráfico a gente traz esse acompanhamento do que a carga oficial que a gente está simulando para amanhã. Em laranja é uma carga que seria um sábado normal e uma crítica, né, que seria uma maior afundamento aqui da ponta de carga em função do jogo. Então, existe uma grande incerteza, né, como até o Douglas comentou, e isso é bem aceitável, né, em função da relevância do evento aqui para o SIM, e a gente vai estar atendendo, né, todos os critérios de segurança, não é esperado nenhum problema com relação a essa operação, e aí a gente vai estar aprendendo com esse primeiro jogo e esse comportamento ele vai ser reproduzido nos demais jogos, né? A gente vai estar sempre monitorando mantendo as reservas de potência para ter uma maior segurança dentro da sala de controle e vamos só, né, aproveitar os jogos da Copa aí, esperando que tenhamos bons resultados. Com isso, eu encerro a minha apresentação aqui, né? Desejo a todos aí um bom fim de semana, boa Copa a todos e devolvo a palavra para você, Daiane. Obrigado. Obrigada, Ciro. Apresentação detalhada. Bom, com isso a gente fecha as apresentações do dia de hoje e fechamos também agora o terceiro bloco e a gente já vai para mais um intervalo de 5 minutos. Olá, pessoal, boa tarde. Estamos aqui de volta no nosso quarto bloco. A gente vai iniciar então agora as respostas das perguntas que nós recebemos no chat dessa reunião. Eu vou começar primeiramente com a pergunta da Laiana Maia, da empresa Eneva. Ela coloca assim: prezados, boa tarde. Qual a previsão de entrada em operação das linhas de transmissão 525 kV Bateias Curitiba Leste Circuito 1 e 2 e linha de transmissão 525 kV Assis Ponta Grossa Circuito 1 e 2? Essas obras trarão ganhos nos limites do Sul? Se sim, a partir de qual mês será considerado tal ganho? Para responder essa pergunta, eu peço apoio do Carlos. Boa tarde de novo, pessoal. Sobre Bateias, primeiro obrigado pela pergunta, e sobre Bateias Curitiba Leste, essas linhas entraram no dia 25 do mês passado, e a princípio o que dá para ver também na nota técnica do PMO da semana passada, essa já vai ser retirada, que os ganhos para ela são principalmente para evitar sobrecarga no circuito remanescente da outra linha, de Bateias Curitiba, C1 ou C2, na contingência de um dos circuitos, e para promover redistribuição de fluxos na região metropolitana de Curitiba. Quanto às outras perguntas, tanto quanto Assis Ponta Grossa e quanto sobre os ganhos de limite,
Tá pedindo para enviar um e-mail, ou tá pedindo para você enviar um e-mail com essas perguntas para a central de atendimento, por favor. Obrigada, É, Carlos. nada. Dando então aqui continuidade, agora a pergunta da Estela Jesus, da empresa Atmo Energia. Prezados, considerando a conclusão das etapas de homologação e adjudicação, gostaria de saber se as usinas térmicas vencedoras do LRCAP serão modeladas já a partir do mês de julho. Peço apoio do Gabriel para responder essa dúvida. Olá, boa tarde, Estela. Então, conforme foi apresentado no PMO de junho, as usinas serão modeladas no PMO seguinte, após a homologação de adjudicação no leilão. E para maiores informações, elas serão detalhadas. Essas informações serão mais detalhadas, especificamente das usinas que estão entrando na apresentação do PMO de julho. Obrigada, Gabriel. Agora eu vou pedir apoio do Eric para responder algumas perguntas. Eu vou responder duas perguntas seguidas que têm o mesmo tema. A primeira é do Bruno Belotti, da Comerc. Ele coloca: boa tarde. Douglas comentou sobre repararmos na carga prevista para amanhã, mas mas ela ainda não foi publicada e são quase 16 horas. Teremos contingência? E o mesmo tema, Fernando Borborema, da Delta Energia, também questionou, pessoal, o Douglas esclareceu sobre o comportamento da carga do Descende amanhã, mas ela ainda não foi publicada no site nem no webhook. Eric, por favor. Boa tarde, Dayana. Boa tarde a todos. Bom, a gente reparou que realmente, depois dessas mensagens de vocês, a gente reparou que as previsões de carga não haviam sido publicadas, mas prontamente nós já disponibilizamos previsões no Sintegra e nós fechamos mais cedo. Tá bem? Então já está lá publicado tudo bonitinho no Sintegra. Obrigada, É isso Eric. aí. Mais uma pergunta para você, do Alessandro Dutra, da empresa Petrobras. Boa tarde. Poderiam comentar sobre o comportamento da carga no último domingo, 7 de junho? Houve um desvio de cerca de 2 gigawatts médios em relação ao previsto. Por favor, Eric. Obrigado, Dayana. Boa tarde, Alessandro. Esse fim de semana foi um fim de semana bastante atípico por conta do feriado emendado, e também por conta das baixas temperaturas, especialmente nas regiões sul e sudeste. Então, esse fim de semana, devido a essas condições atípicas da carga, a gente acabou decidindo a intervenção no domingo, o resultado do pré-carga descendo, porém no domingo, ali ao final da manhã, a carga se apresentou um comportamento um pouco diferente da nossa expectativa e observou se verificou esse desvio da ordem de 2,5 gigawatts, como você bem mencionou. Mas por se tratar de um fim de semana atípico, com feriado emendado, né, nós não esperamos que seja um comportamento típico dos próximos domingos. Tá bem? Obrigado, Dayana. Obrigada, Eric. A gente ainda recebeu mais uma pergunta para carga. Vou pedir apoio da Geisa. A pergunta é do Felipe Marto, da empresa Econ Energia. Ele coloca aqui: prezados, boa tarde. A carga prevista para junho vem apresentando desvios expressivos em relação à primeira revisão quadrimestral de 2026. Enquanto a revisão indicava uma carga de 80,4 gigawatts para o mês, os dados observados até o momento apontam para um fechamento de junho na ordem de 77 gigawatts médio. Adicionalmente, acho que é para o ano de 2027, a previsão de carga é de 83,3 gigawatts médio, que representa um crescimento de aproximadamente 8,1% em relação ao valor atualmente observado para junho de 2026. Temos observado há mais de um ano desvios negativos recorrentes entre as projeções de carga e os valores realizados. Em diversas oportunidades, esses desvios foram atribuídos principalmente a efeitos de temperatura, sem que fossem observados ajustes relevantes nas projeções estruturais de carga.
Nesse contexto, o que o ONS tem a dizer com relação a essa diferença de mais de 6 gigawatts de um ano para o outro? O que os agentes podem esperar na segunda revisão quadrimestral, quando há atualização das projeções? Pois taxas de crescimento de 8% não parecem factíveis de ocorrer. Agradeço desde já pelos esclarecimentos. Geisa, por favor. Boa tarde. Respondendo ao questionamento, a gente primeiro precisa ter em mente que, por exemplo, nas previsões do PMO, a gente atualiza, nos PMOs a gente sempre atualiza as previsões 2 meses à frente, e aí nesse momento a gente considera as informações mais recentes e mais atualizadas possíveis de condições meteorológicas, e se tiver alguma ruptura em termos econômicos também são considerados. Ao passo que nas revisões e no planejamento, quando faz atualização das previsões, tanto no horizonte do plano quanto no horizonte das revisões, são considerados o comportamento sazonal típico. Então, se a gente o ponto de referência, por exemplo, de atualizações mais recentes quanto a condições meteorológicas vai ser sempre o PMO, visto que no plan você tende a utilizar a sazonalidade típica. Agora, respondendo à segunda parte da pergunta, as reuniões com relação à discussão da segunda revisão quadrimestral, elas ainda vão iniciar, elas vão ocorrer agora ao longo do mês de julho, e nesse momento, realmente, são revisadas e analisadas todas as premissas envolvidas. Isso vai desde o comportamento recente da carga, o comportamento recente do consumo, tanto da carga quanto do consumo de energia, qualquer por exemplo, a probabilidade de ocorrência de El Niño, e além das questões macroeconômicas também são atualizadas. Então, as discussões elas ainda não começaram, elas vão iniciar, e aí todas essas variáveis elas são levadas em consideração para a finalização, né, da revisão com as 3 entidades envolvidas, o ONS, a EPE e a CCE. Acho que é isso. Te devolver a palavra, Helena. Obrigada pelo esclarecimento, Geisa. Agora nós temos 3 perguntas destinadas para a equipe da PRD. A primeira pergunta é do Bruno Achimini, da empresa Econ Energia. Boa tarde. Quando será publicado o deck do DCEM para amanhã? Essa pergunta eu peço apoio do Ciro. Por favor, Ciro. Obrigado, Daiane. Obrigado ao Bruno pela pergunta. Então, Bruno, quando você fazia a pergunta, me parece que o deck foi publicado, tá? Ou ele está em vias já de estar subindo aí para o site, mas ele foi às 16h30 que a gente recebeu já a notificação que estava pronto. E aí, se não está ainda no site, em breve ele já vai estar disponível aí a todos. Obrigado. Agora, Ciro, a pergunta do Alessandro Dutra, da empresa Petrobras. Boa tarde. Espera-se limitação de intercâmbio do Sudeste para o Sul ao longo da semana operativa, ou com a redução da carga e melhora do armazenamento no Sul teremos folga? Durante o Jogo do Brasil, poderá ter bloqueio de intercâmbio internacional? Perfeito, Daiane. Vamos lá. Então, boa tarde, Alessandro. Obrigado pela pergunta. É, o a folga que a gente tem percebido agora no recebimento sul, ela vem tanto da melhora da geração interna ali do Iguaçu, principalmente, né, que elevaram os níveis, então a gente aumentou essa geração, e também a gente está alocando a folga de redução de potência sincronizada também no sul, então com isso fica um limite melhor ali, por ser as usinas com melhor armazenamento no momento. Então, isso deu essa folga relativa nesse período, e aí isso vai depender, esse limite ele é dinâmico conforme a carga, né, e as condições do SIM aí. A princípio, não é esperado que ocorram limitações, pelo menos não tão cedo, né, e a gente espera que haja uma melhora mais adiante, aí até o final do mês, também na bacia do Uruguai, do Jacuí, também, que acabaria aumentando essa folga aí nos limites. Com relação à pergunta sobre o jogo da Copa, né, se pode haver limitação na exportação,
a princípio não é previsto também, né? Em etapa de programação não haverá limitação. Agora, caso as condições se alterem em tempo real, aí é o tempo real que vai operar ali. Se for necessário, pode haver uma limitação, mas não é previsto. Tá, era isso. Obrigado, Alessandro. Obrigado, Dayana. Obrigada, Cira. E para finalizar, mais uma pergunta do André Yoshida, da empresa Simple Energy. Boa tarde. O ONS avaliou ou pretende avaliar os impactos decorrentes das informações equivocadas modeladas no DCEM? Por favor, Ciro. Perfeito, né? Obrigado, Dayana. Obrigado, André, pela pergunta. Com relação, né? Esse é um informe que a gente tem que realizar, e para toda e qualquer inconsistência encontrada nos decks do DCEM, além da gente dar publicidade via informe de erro na reunião semanal, o ONS também elabora uma nota técnica com avaliação do impacto dessa inconsistência. Essa nota técnica depois ela é enviada para a ANEEL e também fica publicada no Sintegre conforme a resolução normativa 1032 de 2022. Então a equipe está trabalhando nisso e assim que possível ela será disponibilizada essa nota técnica aí com a avaliação, tá? Obrigado, Dayana. Obrigada, Ciro. Com isso, a gente finaliza as respostas das perguntas que recebemos na reunião de hoje. A gente reforça que qualquer dúvida adicional pode ser encaminhada para a central de atendimento do ONS, que vai ser direcionada para a área responsável pelo questionamento. A próxima reunião semanal está agendada para a próxima sexta-feira, dia 19 de junho de 2026. E eu agradeço aqui a disponibilidade de todos, a participação aqui da equipe do ONS com as apresentações e também as respostas às dúvidas. E desejo que todos tenham um bom restante de tarde e também um excelente final de semana. Obrigada, pessoal, e boa tarde.